Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou de volta com um assunto que, lendo nos comentários, nos outros vídeos, eu vi que muita gente pediu para que eu falasse sobre o assunto de juros simples, né? Assunto que muita gente tem dúvida. Então eu vou procurar a melhor forma possível de mostrar como é que a gente emprega a fórmula fundamental dos juros, certo? Tem juros simples e juros compostos. Nesse vídeo eu vou procurar tirar as dúvidas sobre juros simples. Vejam bem, a fórmula fundamental dos juros é o seguinte: J, né, de juros simples, esse C aqui da fórmula é o capital, o I é chamado de taxa, essa taxa ela tem que estar em porcentagem, certo? Então é fácil de identificar na questão, porque do lado da taxa vem sempre o símbolo de porcentagem. E o T é o tempo ou o período em que foi empregado, ou que foi pago, ou que foi recebido deste valor, certo? Então eu coloquei um exemplo bem simples para a gente começar a abordar esse assunto. Eu coloquei o seguinte: Maria depositou a quantia de R$ 720 na sua conta poupança por 6 meses a 1,2% ao mês. Pergunta-se: letra A, quanto lhe rendeu de juros? E letra B, quanto Maria retirou no final desse período? Então, na letra A, no caso a pergunta é: quanto lhe rendeu de juros? Então, a gente vai empregar a fórmula dos juros simples para determinar esses juros retirados por Maria no final desses 6 meses. Então, primeiro a gente anota o que é que foi dado na questão. O que é que foi dado na questão? Eu vou separar aqui direitinho. Se está perguntando quanto rendeu de juros, então aqui a gente vai ter que calcular qual o valor dos juros. Quanto seria o capital? O capital é o valor que Maria deixou na poupança. Então, ela deixou na poupança a quantia de R$ 720. E a taxa, como eu já tinha falado antes, é o que vem com o símbolo da porcentagem ao lado. Então, vai ser 1,2%. E o tempo é o período que essa quantia foi deixada no banco. Então, foi deixada por um período de 6 meses. Vamos substituir esses valores na fórmula. Então, juros é igual. Vamos passar um traço. Aqui em cima a gente vai colocar o capital. Quando vocês forem substituir essa quantia na fórmula, eu aconselho que, se tiver 1,2 e 2 zeros após, aconselho que não coloque essa vírgula e esses 2 zeros agora. Só coloque a parte inteira. Então, 720 vezes... Quanto é a taxa? A taxa é 1,2%. Também não precisa colocar esse símbolo de porcentagem, porque a fórmula já traz o 100 embaixo, certo? Então, só precisa colocar 1,2 vezes por um período de 6 meses. Então, vezes 6. Tudo isso dividido por 100, ok? Então, vamos lá. Continuando. Vamos botar uma setinha aqui. Eu vou continuar aqui embaixo. Juros é igual. Aqui nós temos 720 e o 100. Se eu quiser simplificar, cortar um zero de cima com um zero de baixo, eu posso. Facilita a minha conta, ok? Quem souber simplificar, já poderia simplificar aqui o 6 com o 10. Quem não sabe, então vai fazer a conta de multiplicar normalmente. Então, aqui do lado eu vou fazer uma continha, certo? Que é 72 multiplicado por 1,2. 72 vezes 1,2. Vamos calcular esse produto. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 2, pula uma casa, começa aqui embaixo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7.
Passa o traço e vamos somar. 4, aqui, ó, 6, aqui 1 mais 7, 8. Onde é que fica a minha vírgula? Note que aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Se aqui tivesse uma vírgula, seriam 2 casas após a vírgula. Como aqui embaixo só tem uma casa após a vírgula, eu vou pular uma casa de lá para cá e a vírgula vai ficar aqui, ó. 86,4. Porém, nós ainda teremos que multiplicar por 6. Então, se eu quiser aqui mesmo acrescentar esse 6, eu coloco aqui embaixo, ó, vezes, e vou fazer outra conta de multiplicar. 6 vezes 4, 24, coloco 4, vai 2, posso colocar aqui do lado. 6 vezes 6, 36, mais 2, 38, coloco 8, vem 3 para cá. 6 vezes 8, 48, mais 3, 49, 50, 51. E a vírgula? Aqui, ó, nesse novo produto, a gente observa também que só tem uma casa após a vírgula. Então, pulando uma casa da direita para a esquerda, essa vírgula vai parar aqui. Então, 518, como eu estou tratando de dinheiro, de quantia, eu leio R$ 518,40. Coloco aqui, R$ 518,40. Passo o traço, dividido por 10, que é o número que está embaixo. Então, a pergunta é o quê? Para a gente não ter que armar uma conta de dividir, como aqui o denominador é potência de 10, então sempre que for 10, 100, 1000, facilita bastante, o que é que eu vou fazer? Observe o seguinte, não é 10, 10 não tem um zero apenas, então se só tem um zero, eu vou deslocar a minha vírgula, a vírgula está aqui, concorda comigo? Eu vou deslocar ela para a esquerda. Se 10 é um zero só, eu vou deslocar daqui para cá, essa vírgula vai ficar aqui, ó. Então, juros é igual. Quando eu sair daqui para cá, vai ficar 51,84, certo? Vamos deixar esse valor fechadinho, não precisa colocar esse zero. Então, recapitulando, é um zero, só pula uma casa. Se por acaso aqui fosse 100, eu iria pular 2 casas. 1, 2. Como é 10, eu só vou pular uma casa, da direita para a esquerda. Essa vírgula vai parar aqui, certo? Então, a pergunta foi, quanto rendeu de juros esse dinheiro que Maria depositou na conta poupança? Ela depositou R$ 720 e tirou de juros R$ 51,84. Na letra B, é perguntado o seguinte, quanto Maria retirou no final desse período? Essa pergunta é um montante. No caso, a gente quer saber quanto Maria tirou no final. Então, se nós formos juntar tudo, ela tinha depositado quanto? R$ 720. Quanto foi que Maria retirou de juros? Então, na letra A eu já respondi essa pergunta. Então, a gente vai, no caso, acrescentar o que Maria tinha com o que ela recebeu de juros no final dos 6 meses. Então, no final, a gente vai somar aqui, ó, 4, 8, 1, 2 mais 5, 7 e o 7 aqui. Então, no final desse período, Maria foi lá e retirou o dinheiro que ela empregou, mais os juros, e deu R$ 771,84. No exemplo 2, eu coloquei o exemplo 2 para mostrar a vocês o seguinte, que a taxa, ela está diferente do tempo. Observe que a taxa aqui está 1,5% ao mês. E o período, que é o tempo, está em 1 ano. A observação que eu quero mostrar a vocês é que, observação, o tempo, certo? Tempo e a taxa, eles têm que estar no mesmo período. Ou seja, se a taxa estiver em meses, o tempo também vai ter que estar em meses. Se a taxa estiver em ano, o tempo também vai ter que estar em ano. Não pode estar diferente. Porque tem pessoas que
substituem os valores sem prestar atenção nisso e no final não sabe, mas eu errei por uma besteira, eu errei porque não prestei atenção. Então, preste atenção nisso aqui, certo? Para não errar. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro os juros, porque aqui eu tenho o capital, certo? Que é R$600. Eu tenho a taxa, que é 1,5% ao mês, e tenho o tempo, que é 1 ano. Ok? Note, como eu falei, a taxa está em meses, então esse tempo aqui a gente vai ter que transformar também para meses. Então, como é que eu transformo 1 ano em meses? 1 ano, todos nós sabemos que tem 12 meses. Quando eu for substituir, eu não posso substituir 1, eu tenho que substituir 12, ok? Então, bora lá. Fórmula dos juros é igual. O capital é R$600, como eu já falei, não precisa colocar essa vírgula, esses 2 zeros, a não ser que aqui fosse R$600,80. Mas como é R$600, não precisa colocar essa vírgula e esses 2 zeros. Então, 600 vezes a taxa é 1,5 e o tempo 12 meses. Então, a gente substitui 12. Tudo isso dividido por 100, ok? Aqui, ó, veja, eu posso simplificar esses 2 zeros com esses 2 aqui de baixo. Se não tivesse como simplificar, eu teria que multiplicar os 3 e no final dividir por 100. Mas aqui, como eu tenho como simplificar, facilita bastante a minha conta. Então, 6 multiplicado por 1,5. 1,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Boto o 0, sobe 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Uma casa após a vírgula. Então, essa vírgula vai parar aqui. 9. Só que nós temos ainda que multiplicar por 12. Aqui mesmo eu posso continuar essa multiplicação. Caso vocês se confundam, note que o 12 é maior do que o 9. Então, eu posso fazer uma nova continha colocando o número maior em cima. 12 multiplicado por 9. Não precisa colocar esse 9 com essa vírgula e 0 depois. Posso multiplicar assim. Então, 9 vezes 2, 18. Bota o 8, sobe 1. 9 vezes 1, 9. E 1, que tem aqui, 10. Então, 12 vezes 9, 108. Ok? Então, juros, essa conta aqui, ó, 6 multiplicado por 1,5 multiplicado por 12 é igual a 108. Aqui no início, observe que eu tirei a vírgula e os 2 zeros, ok? Então, aqui, como está se tratando de dinheiro, a gente vai ter que acrescentar o que foi retirado no início, que é a vírgula e os 2 zeros. Então, João retirou R$108. Só que a pergunta foi: qual foi o montante no fim do período? O que é montante? Muita gente tem dúvidas sobre o que é montante. Montante é apenas a soma do capital mais os juros. Então, João empregou R$600 na conta. Eu vou juntar agora os R$600 que João empregou mais a quantia de juros que ele retirou, que foi R$108. Então, o montante, R$600 mais R$108, vai dar R$708. Se João quisesse fechar a conta dele hoje no banco, ele retiraria os R$600 mais os 108, que foi os juros que rendeu no final desse período de 1 ano, ok? O exemplo 3... ele é um pouquinho só mais complexo, porque a gente não vai nele achar juros. A gente vai achar o valor do capital que foi empregado na conta, certo? Aqui é o contrário, os juros já foi dado. Então, a gente aqui tem que os juros, aqui ó, é R$72,30. O que é a taxa? A taxa a gente procura é o que tem o símbolo da porcentagem. Então, a taxa é 1,5% e o tempo é 4 meses. Observe que
a taxa está em mês e o tempo também está em mês. Então, aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação. Vamos substituir. Deixa eu colocar a fórmula toda, certo? Para relembrar. Capital vezes a taxa vezes o tempo, sobre 100. Não é assim a fórmula fundamental? Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos substituir. Os juros eu já tenho, que é R$ 72,30. O capital é o que eu vou querer descobrir. Então, ou eu deixo esse C ou eu boto um X, mas vamos deixar o C. A taxa é 1,5 e o tempo 4 meses. Então, vou botar apenas o 4. Tudo isso dividido por 100. Veja, observe o seguinte. Aqui eu tenho uma equação. Note que isso aqui é uma fração, de certa forma. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um tracinho e vai colocar o 1 aqui, certo? Antes de eu fazer um cálculo de meio pelos extremos, vamos fazer essa multiplicação aqui para facilitar. Então, aqui eu vou repetir R$ 72,30 sobre 1 igual. Aqui vai ficar C vezes 1,5 vezes 4. Se você for multiplicar 1,5 vezes 4, vocês vão achar 6. Então, eu vou adiantar, vou colocar 6 aqui, sobre 100. Agora, nós temos dois membros, ok? Aqui eu ainda posso juntar isso aqui, facilitando a continha, ficando assim. R$ 72,30 sobre 1 igual. C vezes 6 fica 6C sobre 100. Vamos agora multiplicar meios pelos extremos, como se fosse um X. Você primeiro vai multiplicar onde tem a letra. Então, 1 vezes 6C vai dar 6C igual R$ 72,30 multiplicado por 100. Então, R$ 72,30 multiplicado por 100, quando vocês fizerem a continha, vocês vão achar 7.230. Então, vou continuar aqui, ó. Vai ficar 6C igual a 7.230, logo C é igual. Esse 6, ele está multiplicando, vai passar para o lado de lá, dividindo. Então, ele vai vir para cá, para baixo, certo? Então, 7.230 dividido por 6. Isola o 7 aqui, ó. Então, 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 7, 1. Vou descer o 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12 para 12, nada. Desce o 3, porque a gente vai descer na sequência. Só que aqui eu não posso dividir 3 por 6. Vou precisar fazer uma segunda descida numa operação só. Então, eu vou ter que descer o 0 para acompanhar o 3 aqui, ó. Só que quando eu descer esse 0, eu não posso simplesmente dividir 30 por 6 e continuar a minha divisão. Se eu precisei de descer uma segunda casa, automaticamente eu vou ter que acrescentar esse 0 aqui e uma vírgula, ok? Então, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Após a divisão, então eu achei R$ 120,50. 120,5 a gente lê R$ 120,50. Então, o capital que foi empregado nesse período foi de R$ 120,50, ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, certo? Resumir ao máximo as questões mais importantes. Espero que vocês tenham entendido, ok? Então, quem gostou, deixa um like, continuem compartilhando os meus vídeos, né? Falando para os seus amigos, para se inscreverem no meu canal. E eu estou sempre aqui para ajudar da melhor forma possível, certo? Não é nenhuma aula especial, mas é algo que eu estou fazendo ao máximo, uma leitura simples para que vocês entendam melhor a matemática. Ok, gente? Um beijo para todos, um cheiro e tchau. Até o próximo vídeo.